Paz e graça, meus amados, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, né? Que Deus abençoe vocês, né? E hoje a gente vai estudar um tema um tanto, digamos, polêmico, né? Eu acho que é uma pergunta que muitos têm se feito ultimamente, né? E o tema é: por que o mundo está como está? Por que o mundo está como está? Talvez, né, muitos tenham se feito essa pergunta ultimamente, né, por conta do vírus, né? E através desse estudo, através dessa palavra, hoje eu vou tentar responder para vocês por que o mundo está como está. Bom, antes de tudo, eu queria que vocês compartilhassem a live, né? Pelo Instagram ou pelo Facebook, compartilhem, né? Isso também é uma maneira de evangelizar, né? De levar a palavra a um amigo, né? Você não está podendo ir até ele, mas a palavra pode ir até ele, né? Então compartilhem. E eu queria começar falando para vocês de escolha, né? Todo mundo faz uma escolha, né? A vida ela é feita de escolhas. Você faz uma escolha e a sua escolha tem uma consequência. Ela pode ser uma consequência boa ou uma consequência ruim. Isso vai depender da sua escolha, né? Então, a todo momento a gente está fazendo escolha. A gente está escolhendo a roupa que vai vestir, a gente está escolhendo louvar o Senhor. Você escolheu assistir a essa live esta noite, né? Então, a todo momento a gente está fazendo uma escolha, né? Então, eu queria que vocês atentassem a isso, né? E na palavra de Deus também não é diferente, né? A gente também faz algumas escolhas. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Dá um tempinho para vocês abrir a Bíblia de vocês, né? Então abram a Bíblia e acompanhem com a gente. Lembrando, né, que quando você faz uma escolha, essa escolha tem uma consequência. Então vamos lá, né? No verso 18, né? Romanos capítulo 1, verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Então vamos atentar aqui, né? Do céu se manifesta a ira de Deus. Então a ira de Deus se manifestou, a ira de Deus foi consequência de alguma coisa, né? E no verso seguinte diz: por que Deus se irou, né? Toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Então eles escolheram deter a verdade pela injustiça, né? Então a ira de Deus já é uma consequência de uma escolha. Então vamos continuar no verso 19. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Bom, no verso 20, né, o Paulo está dizendo que o homem ele é indesculpável, porque não tem como você não conhecer a Deus. Porque tudo foi criado por Deus. Então a criação manifesta, né? A criação ela mostra que Deus existe. Porque tudo foi criado por Deus. Tudo é uma obra de Deus. Então no verso 21. Pois tendo conhecido a Deus, já que todo mundo conhece a Deus, né? Não tem, porque o homem ele é indesculpável, como o apóstolo Paulo disse. No verso 21, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. No verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Então vamos aqui no verso 21, né? Pois tendo conhecido a Deus. Então o homem conheceu a Deus. O homem conhece a Deus, né? Porque a gente é indesculpável diante de Deus, porque a criação mostra que Deus existe. Então
ele escolheu não glorificar a Deus, né? Aqui diz, não o glorificaram como Deus, né? Então foi uma escolha do homem, né? E aqui diz também, ó, no 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram, né? Então, se eles mudaram, eles escolheram mudar. Mudar o quê? A glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Né? Então aqui a gente viu algumas das consequências das escolhas dos homens. Né? A gente conseguiu aqui ver 22 ou 23 características, né? Dessas consequências. Né? Então eu queria que vocês pegassem essas consequências e vocês comparassem com o mundo de hoje. Isso está dizendo que a gente sofre as consequências, né? Todo mundo sofre as consequências de algumas pessoas que escolheram errado. Sim, é exatamente isso. Uma pessoa escolheu errado, uma pessoa escolheu desobedecer a Deus, né? Não só uma, mas várias escolheram desobedecer a Deus. Né? E isso traz consequências, e essas consequências não caem somente sobre elas, né? Cai sobre todo mundo. Mas isso é justo? Né? Digamos que sim, que é justo. Só que eu queria mostrar outra coisa para vocês. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 18, né? Que vocês abram a Bíblia e... Então, se uma pessoa erra, né? Fez uma escolha errada, né? E essa escolha trouxe consequências negativas, né? Sobre todo mundo. Então isso é ruim, já que todo mundo vai sofrer. Mas se uma pessoa fizer uma escolha certa e essa escolha certa trazer consequências positivas, a gente também vai receber dessas vezes. É o que mostra em Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Né? Por causa de um ato de justiça, veio a graça sobre todos nós. Né? O que seria de nós sem a graça, né, de Jesus? O que seria da gente sem isso? Né? Então, as escolhas certas trazem consequências boas, e olha que consequência boa que Jesus trouxe para as nossas vidas. Ele trouxe a graça, e a gente é justificado mediante a fé em Jesus Cristo. A gente é justificado em Jesus Cristo, né? Então faça essa escolha servir a Deus, escolha crer em Deus e seja justificado pela graça, né? Pela fé em Jesus Cristo. Então façam essa escolha. E outra coisa que eu tenho aprendido muito ultimamente é que a Escritura, a palavra de Deus, ela interpreta a Escritura. Né? Então, geralmente quando você lê algo, você vai falar algo da palavra de Deus, né? A própria Escritura vai confirmar aquilo que você estava pensando. Né? Então, eu vou procurar em outros textos esse mesmo sentido, né? De que escolhas trazem consequências. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Levítico, capítulo 26. Lembrando que a Escritura interpreta a Escritura. Né? Na minha Bíblia tem um títulozinho, né? No começo do capítulo 26. E diz aqui: a recompensa pela obediência. Né? E aqui... Né? Deus vai falar de várias recompensas que o povo de Israel teria se eles obedecessem a Deus. E mais adiante, no mesmo capítulo, né, a partir do 14, Deus fala: o castigo pela desobediência.
né? Então Deus está falando aqui para o povo de Israel: se vocês me obedecerem, vocês vão ter recompensas, né? Recompensas boas, colheitas abundantes, né? Deus fala várias consequências, várias recompensas, mas Deus também fala que eles vão ter um castigo pela desobediência. Então Deus dá duas opções para você. Deus está te dando duas opções: obedecer a Ele ou desobedecer a Ele. É uma escolha que você tem que fazer. E independente da escolha que você vai fazer, vai vir consequências sobre você. Não somente sobre você, né? Mas várias pessoas. Lá também, queria que vocês vissem lá em Juízes capítulo 10. Dá um tempinho para vocês abrirem lá em Juízes capítulo 10. A partir do verso 6, né? Mais uma vez aqui o povo de Israel fez uma escolha. Então, no verso 6: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, e de Moabe, e dos Amonitas, e dos Filisteus. E porque deixaram o Senhor e não o serviram, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Olha só que consequência ruim para o povo de Israel, né? Que escolheu não servir ao Senhor, escolheu adorar outros deuses, né? Os deuses da Síria, né? Então, novamente eu volto a dizer que a sua escolha tem uma consequência, né? Então, as escolhas que foram feitas pelo homem é o motivo do mundo estar como está. Mas ainda tem uma solução. Você ainda pode fazer novas escolhas, né? E eu queria que você fizesse uma nova escolha, que você decidisse isso no seu coração. Você decidisse crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é o único caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então creiam em Jesus. Vamos abrir novamente lá em Romanos capítulo 5. A partir do versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Então, a gente é justificado por Jesus Cristo. A gente é justificado porque Ele fez um ato de justiça. E por causa desse ato, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Por causa desse sacrifício que Jesus fez por mim e por você e por todo mundo, a gente novamente se conectou com Deus, né? O véu foi rasgado e hoje a gente pode se conectar com Deus. Hoje você pode escolher adorar Ele, louvar Ele e seguir os caminhos do Senhor. Você pode fazer isso, é apenas uma escolha, né? Então tome essa decisão no seu coração, tome a decisão de seguir a Deus, né? Tome a decisão de adorar, de louvar Ele, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda honra, né? Então esse é o motivo do mundo estar como está. Foram algumas escolhas que fizeram o mundo chegar aonde ele está agora, né? Então, esse é o estudo que eu queria trazer para vocês. Essa, para mim, é o motivo do mundo estar como está, né? São apenas escolhas, né? Então, que de agora em diante a gente faça novas escolhas que tragam consequências boas para a gente, né? Então, antes de escolher alguma coisa, pense bem no que você está escolhendo. Meus amados irmãos,
Espero que vocês estejam bem nesse momento de quarentena, né? Acredito que tem sido muito difícil para muitas pessoas. E espero que vocês fiquem em casa, né? Se protejam, né? Usem álcool em gel, né? Álcool em gel. Se protejam, tá, meus amados irmãos? Que logo, logo a gente vai poder se encontrar, vai poder ficar em comunhão, né? Vamos fazer só mais uma oração. Vamos fazer mais uma oração aqui e depois o Jefferson vai fazer mais um louvor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor, santo, santo, santo és tu, Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens nos sustentado, Deus. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus misericordioso, Pai. Obrigado, Senhor, porque através de Jesus Cristo, Pai, através do teu Filho, Senhor, a gente é justificado, Pai, justificado pela fé, Senhor. Então, obrigado, Pai, pelo sacrifício do teu Filho, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu tens sido, Senhor, um Deus tão amoroso com a gente, Pai. Por mais que a gente peque, Senhor, tu tens misericórdia de nós, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que tu nos guie, Senhor, e tu nos ajude, Pai, a fazer as escolhas certas, Pai. Escolhas que te agradam, Senhor, escolhas que venham te glorificar, Pai. Senhor, é desta forma, Pai, que eu te oro e que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.